Olá, vamos fazer a correção da nossa atividadezinha que foi enviada ontem, né? Da página 75 até a página 76. Pessoal, na primeira questão ele pede para completar as frases a seguir com as palavras destacadas de maneira que fique com sentido. Nós temos natureza, conviveram, modo, continente, indígenas e caçadores. Aí vocês vão colocar as palavras de acordo com que o texto tenha sentido. Então, os indígenas, né? Primeiro tracinho é indígena, que vivem hoje no Brasil, organizam-se dos povos caçadores que ocupavam todo o continente, muito bem, há milhares de anos. De lá para cá, esses povos desenvolveram diferentes modos de uso da natureza e se relacionaram com ela, além das formas diversas das pessoas conviverem entre si. Na segunda questão, ele pede para indicar as informações que a carta de caminha traz sobre ele. Vocês vão ter que fazer a leitura do texto, eu creio que vocês fizeram, né? Os portugueses que habitavam no território, como era? Que ele falou lá naquele texto. Ele fala que ele tinha a cor da pele era avermelhada, tinha o nariz bem feito, andavam nus, tinham parte inferior dos lábios furada e enfeitada com ossos. Vocês encontram lá no textozinho, tá bom? Na letra B, ele pede a descrição da nova terra. Ele diz que a nova terra tinha muita água, que era bonita e que tinha um bom clima. Na terceira questão, converse com sua turma sobre os diferentes modos de vida dos indígenas antes e depois da chegada dos europeus. Em seguida, escreva abaixo as que conclusões chegaram. A gente não tem esse momento de conversar com a turma, que pena, mas vocês podem registrar a que conclusão vocês chegaram sobre as diferenças, sobre as formas de vida dos indígenas, baseado nas explicações da tia, tá bom? Na quarta questão, ele diz: na chegada dos portugueses, os indígenas estavam divididos em tribos, de acordo com o tronco linguístico. A2. Antes da chegada dos portugueses, ninguém habitava as terras brasileiras. Os caraíbas eram da região da Amazonas e na 4, ele diz: o Tupi-Guarani e Macro G pertenciam à região de Planalto Central. Então, a única opção que está correta é que na chegada dos portugueses, os indígenas estavam divididos em tribo, de acordo com a linguagem, né? Esse tronco linguístico quer dizer a forma que eles usavam, a língua que eles usavam. E a 3, que eles dizem que os caraíbas eram das regiões Amazonas. Então, lá tem os quadrinhos, você vai assinar lá a opção correta. Então, é lá no último quadrinho que você vai marcar, é a única opção que está correta, tá bom? Na quinta, ele pede para relacionar as colunas de acordo com a primeira. Então, a tia vai dizer o que está no quadrinho e dizer qual é a letra que você vai colocar, para facilitar a correção, tá bom? Parte dos espaços dos indígenas eram chamados de quê? A natureza faz parte dos espaços, do espaço dos indígenas. Muitas reservas indígenas, o quê? Atualmente existem muitas reservas indígenas. Então, o primeiro quadrinho fica C, o segundo quadrinho fica E. Os indígenas podem viver, aonde é que os indígenas podem viver? Nas reservas indígenas, apenas os indígenas podem viver. Então, é a letra G. Os indígenas mantêm sua forma de viver. É nas matas e nas florestas que os índios mantêm sua forma de viver, que fica correto. Então, é a letra B. Para garantir sua forma de viver, o que? Para garantir a forma de viver? As reservas indígenas são para garantir a sua forma de viver, letra F, tá bom? Manter suas tradições e cultura. Os indígenas precisam da mata e das florestas para manter tradições e cultura. Do que está em volta da aldeia. Então, do que está em volta da aldeia, os indígenas precisam do que está em volta da aldeia, letra D. Então, a opção, o quadrinho vai ficar C, E, G, D, no outro lado, F, A e D, ok? Então,
Foi só essas 2 páginas, né? A correção, e nós iremos estudar a cultura indígena. Que legal! Muito bem, crianças. Confiram a resposta de vocês. Refaça se for preciso. Se não, deixa lá do jeitinho de vocês, tá ótimo. Se tiver com as mesmas expressão, tiver o mesmo sentido, mudou só as palavras, não precisa alterar, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula. Saudades de você.